Você tem se preocupado em construir a sua vida, mas sem deixar o reino de Deus de lado? A palavra de hoje te mostra que o que é de Deus vem antes de tudo. Bom dia, eu sou o Luiz, criador do Vibes e Versos, e esse canal é para quem quer ouvir Deus do jeito mais simples e verdadeiro, direto do seu coração. Eu te convido a ficar comigo até o final, porque essa palavra pode transformar o seu dia. Se inscreve no canal, nos siga nas redes sociais, comenta. O seu comentário pode levar esse vídeo para mais pessoas que vão se identificar com a mensagem de hoje. E compartilha também. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E hoje a liturgia nos apresenta Ageus, como a primeira leitura, capítulo 1, do versículo 1 a 8. O salmo de hoje é capítulo 149. E o evangelho de hoje é Lucas, capítulo 9, do versículo 7 a 9. Então, a gente pode passar para a primeira leitura. Agora, na primeira leitura, em Ageus, capítulo 1, do versículo 1 a 8, o profeta Ageu é direto e sem rodeios. A sua mensagem é para um povo que tinha voltado do exílio e, em vez de reconstruir o templo de Deus, eles estavam se dedicando a reconstruir as suas próprias casas, os seus próprios negócios. A denúncia do profeta é um espelho para a nossa vida. Vocês estão semeando muito, mas colhendo pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas a sede não passa. Vestivos, mas não vos aqueceis. A lição é clara: a nossa vida, nosso tempo e os nossos sonhos são a casa que construímos. E Deus nos pergunta: vocês estão construindo suas casas, mas a minha casa está em ruínas. Ele nos mostra que a nossa felicidade e a nossa realização não podem vir de uma vida que coloca Deus em segundo plano. O que é a casa de Deus em ruínas na nossa vida? É a nossa vida de oração, a nossa intimidade com Ele, o nosso tempo dedicado ao serviço. A nossa vida pode ser cheia de coisas, mas se Deus não estiver no centro, ela vai estar vazia e em ruínas. A resposta que Deus nos dá é um chamado à ação. Subir a montanha, trazer madeira e construir o templo. Isso significa que a gente deve priorizar a Ele, subir a montanha da oração e do compromisso e usar o nosso tempo e o nosso talento para construir o reino dele. Isso nos leva à pergunta final. A sua vida é um templo, mas o que você tem construído nela? Então, depois dessa reflexão e dessa interpretação da primeira leitura, a gente pode passar para o Salmo de hoje. Agora no Salmo responsorial, capítulo 149, o Salmo de hoje é um grito de alegria e louvor. Ele nos convida a bendizer o Senhor com um cântico novo, uma canção que nasce de um coração que foi transformado pela salvação de Deus. E qual é a razão para essa alegria? O Salmo nos lembra de um Deus que não se impressiona com o poder e a riqueza do mundo, mas que se alegra em seu povo e enfeita os humildes com a vitória. Em um mundo que muitas vezes nos faz sentir pequenos ou insuficientes, o Salmo nos lembra que Deus nos vê com amor e Ele se alegra em nós. A nossa fé deve nos levar a um coração que se inclina para os necessitados, que reconhece que a verdadeira grandeza não está em ter, mas em ser. Esse salmo é um contraponto à injustiça denunciada na primeira leitura. Enquanto os homens oprimem os pobres para se exaltarem, Deus faz o movimento contrário. Ele levanta os humildes e lhe dá a vitória. Nossa fé deve levar a ter um coração, deve nos levar a ter um coração que se abaixa para servir. Porque no fim das contas, Deus se alegra em você e Ele te veste com a vitória. Então, a gente pode passar para o Evangelho de hoje. Agora no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 1 a 13, Jesus nos conta uma das parábolas mais difíceis do Evangelho, a do administrador desonesto. Ele elogia não a desonestidade, mas a sagacidade do homem, que usou a sua inteligência para garantir o futuro. O Evangelho nos desafia a ser espertos para as coisas do reino, a usar o nosso dinheiro e o nosso tempo, não apenas para o nosso ego, mas para a nossa salvação, sabendo que não se pode servir a dois senhores. O dinheiro aqui é uma metáfora para tudo que a gente coloca acima de Deus. Pode ser nosso trabalho, nossa imagem ou os nossos sonhos. Jesus nos diz que não podemos estar com o coração dividido, ou amamos a Deus acima de tudo, ou servimos ao dinheiro. E essa não é só uma escolha, mas a única escolha que nos leva à verdadeira felicidade. Ele nos convida a usar o nosso dinheiro para fazer o bem.
para que a nossa riqueza seja uma ferramenta para a nossa salvação. Porque, no fim das contas, a nossa vida não se mede pelo que a gente tem, mas pelo que a gente ama. E a sua fé te faz buscar a salvação de quem está perto de você. E então, o seu dinheiro te liberta ou ele te escraviza? Então eu queria convidar você a continuar comigo, até para a gente poder continuar, para poder fazer uma oração e você vir abrindo seu coração para Jesus todos os dias. Senhor, hoje eu te peço a graça de um coração que se preocupa com a tua casa. Ajuda-me a colocar o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, que a minha vida seja um templo para ti e que meu coração se encha da alegria de pertencer ao teu povo. Amém. Obrigado você que está assistindo por ter ficado até o final do vídeo. Se essa mensagem tocou seu coração, comenta aqui embaixo, fala qual parte mais tocou você e compartilha com um amigo. Eu te espero no próximo vídeo do Vibes Verso, onde a fé e a juventude se encontram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia.